Eu quero trazer aqui hoje duas atitudes, mãe, que normalmente a gente comete, que são alvos de muitas críticas. E que eu acho interessante eu chamar a atenção para isso agora, porque eu tenho certeza que a gente não é intencional ao ser assim, a ter essas atitudes, mas a gente acaba tendo essas atitudes no nosso dia a dia, mas que eu quero trazer hoje essa reflexão para a gente começar a ficar atenta, né? Em qual momento a gente pode vigiar para a gente não ter esses comportamentos, que além de ser alvo de críticas, gera assim muito cansaço, muito estresse no nosso dia a dia com os nossos filhos e não gera o resultado que a gente quer, que é acabar com as bias e o mau comportamento dos nossos filhos de uma maneira eficaz. Então, são dois comportamentos aqui que eu quero pontuar com você, que normalmente são os padrões comportamentais da parentalidade. No estudo da parentalidade, a gente traz alguns padrões comportamentais, ou seja, normalmente a gente atua em um deles. E normalmente são os estilos da permissividade e o estilo do autoritarismo. E enquanto, mãe, eu for conversando, falando para você sobre isso, eu gostaria muito que você se posicionasse no espaço de se tentar identificar em qual desses estilos parentais que você atua na maior parte do tempo, porque é muito importante você se tornar consciente disso para a gente começar a trabalhar num processo de mudança mais eficaz na hora de disciplinar o seu filho, combinado? Então vamos lá, mãe. O primeiro perfil comportamental, que é o padrão comportamental, né? Que não é interessante para você e nem para o seu filho, que sim gera muitas críticas, é o padrão comportamental da mãe permissiva. E o que seria uma mãe permissiva? Essa mãe permissiva, normalmente, ela é dominada por um sentimento, e é o sentimento de medo. Medo, sabe de quê, mãe? Medo de frustrar a criança, medo de perder o amor da criança. Essa mãe permissiva que atua nesse padrão, ela tem algumas crenças. E essas crenças envolvem pensamentos do tipo: ah, tadinho, a criança é tão pequenininha. Ah, para que deixar a criança chorar? Deixa ela chorar, não, tadinha, ela é tão pequenininha. Ah, eu não quero ver meu filho chorar, não quero ver meu filho sofrer. Então, essa mãe, que ela tende a ser mais permissiva, ela desenvolve essas crenças, né? De que, se eu for rígida demais, eu vou acabar magoando meu filho e ele vai deixar de gostar de mim. Se eu for rígida demais, o meu filho vai se frustrar, vai ficar triste. Tadinho. Essa mãe tem essas crenças, tá? E como que essa mãe, então, costuma agir? Talvez, mãe, você está se identificando com esse perfil. Se você se identifica com esse perfil, normalmente você tem um tipo de comportamento que é um comportamento de pouco controle para a criança. É um comportamento que muitas vezes é muito flexível, né? Se a criança quer, você insiste um pouquinho, mas se a criança não quer, você acaba cedendo. E esse é um espaço onde gera muito cansaço para você, mãe, porque a criança, ela entra num espaço de fazer o que ela quer. E esse espaço da permissividade é um espaço que te traz muito desconforto, mãe, porque te dá muito cansaço, te dá muito estresse, né? Você chega num limite onde você não consegue mais ter controle do seu filho. Essa criança, ela faz muito por meio da sua vontade. Então, se a criança quer, ela faz. Se ela não quer, ela acaba te convencendo para permanecer à vontade dela. Então, essa mãe, né, talvez você esteja passando por essa situação, esteja se identificando com esse estilo parental, é uma mãe que tem dificuldade de colocar limites, mas é uma mãe extremamente amorosa. É uma mãe extremamente afetuosa, sabe aquele afeto que transborda, mas que falta um pouquinho de pulso, que falta um pouquinho de firmeza? Pois é, esse é o estilo de mãe. Se identificou com esse estilo aí, mãe? Bom, se não se identificou com esse estilo, vamos para o segundo estilo, que é o outro padrão comportamental da mãe autoritária, que também é um padrão comportamental que normalmente gera muitas críticas pela família e que também te traz muito cansaço físico e emocional, mãe. Essa mãe autoritária, talvez você vai se identificar nesse perfil, ela é dominada por um sentimento. Sabe qual? O sentimento de se sentir ameaçada. Sabe quando aquela mãe tem aquela crença assim: ah, se eu não dominar aqui em casa, meu filho me domina. Se eu não mandar, o meu filho manda em mim. Ah, o meu filho, se eu não tomar cuidado, ele já tá aqui querendo me afrontar, me dominar. Essa mãe autoritária, ela tem esse pensamento de que meu filho ele quer me ameaçar de alguma forma. Ele vai tomar minha autoridade de alguma forma. Então, a mãe autoritária, o que ela costuma fazer?
essa mãe é muito exigente. Ela se torna muito exigente com os filhos. Ela não aceita erros, sabe? Sabe aquela mãe que tem uma criança que se derrubou uma coisa no chão, ela já tá ali brigando com aquela criança? Porque essa mãe, ela não aceita erros. Ela é muito autoritária, muito exigente. Ela faz a criança fazer o que precisa ser feito na marra, do jeito que precisa ser feito. Então, talvez você está se identificando, mãe, com esse perfil. Poxa, Rosilane, tô percebendo, tá? Sou autoritária. Então, você, mãe, que se identificou com esse perfil do autoritarismo, você vai perceber esses comportamentos em você. Uma postura, sabe, meio que de general, de estar o tempo todo apontando o erro do seu filho. Talvez você está gritando com muita frequência, brigando com muita frequência com o seu filho, exigindo muito dele. E isso gera muito cansaço.